Já teve aquele dia que você acordou e você não teve a menor vontade de trabalhar? Você acordou, você olhou e falou, putz, cara, não vou levantar para ir atender esse tipo de cliente, não. Ou você marcou um horário com o cliente e você falou, puta, cara, esse cliente que não dá nem vontade de atender. Aquele tipo de cliente que não dá a menor vontade de atender. É aquele cliente que só te suga, que só consome sua energia, que só te desgasta e não fecha, não vira venda, não se torna um negócio fechado. Se você não souber quem é o seu cliente dos sonhos, com certeza você vai se desgastar totalmente. O seu psicológico vai pro saco. Não tem para onde correr. Se você não souber quem é o seu cliente dos sonhos e se você não trabalhar especificamente para esse tipo de cliente, o seu psicológico vai pro saco. Não tem para onde correr, cara. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o cliente dos sonhos. Quem é o seu cliente dos sonhos? Como fazer o seu cliente dos sonhos? Como descobrir quem que é o meu cliente dos sonhos? Será que é possível vender só para o meu cliente dos sonhos? Será que é possível atender só o meu cliente dos sonhos? Aquele cliente que vai dar valor no que eu vou apresentar para ele, aquele cliente que vai dar valor no meu trabalho, no meu esforço, na minha dedicação, aquele cliente que vai olhar pelo que eu faço e vai valorizar tudo que eu estou fazendo. Será que existe esse cliente? Será que é real? Será que é um fruto da nossa imaginação? Sim, eles existem, eles estão disponíveis no mercado e você pode encontrar. Tem estratégias que você pode utilizar para atrair só em específico o cliente dos sonhos. Especificamente o cliente dos sonhos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, o cliente dos sonhos. Quem é o seu cliente dos sonhos? Você sabe quem é o seu cliente dos sonhos? Você sabe como descobrir quem que é o seu cliente dos sonhos? Hoje nós vamos usar como base o livro de Russell Brunson. O livro é o segredos.com, segredos.com, um manual clandestino para expandir sua empresa com funis de vendas online. Vamos lá. Nesse livro ele fala sobre o cliente dos sonhos. Como que você vai fazer o seu cliente dos sonhos? Como que você vai achar o seu cliente dos sonhos? Já pega uma caneta e um papel, que hoje essa aula aqui, esse vídeo vai esclarecer sua mente sobre o tipo de cliente que você está atendendo. O tipo de cliente que você está atendendo, o tipo de cliente que você lida com ele todos os dias. Você vai ver que existe a possibilidade de você só lidar com clientes que vão dar valor ao seu serviço, ao seu produto. Não ficar lidando com qualquer tipo de cliente que vai só se gerar um desgaste psicológico ali, um desgaste emocional sem fim. Nesse vídeo, fique comigo nesse vídeo que hoje você vai aprender. Nesse vídeo você vai aprender como encontrar o seu cliente dos sonhos. Primeira coisa, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ative o sininho. Todas terça e quinta-feira, às 19 horas, a gente posta vídeo aqui. Estamos postando vídeo com conteúdo para você multiplicar suas vendas. Vamos vender 10 vezes mais. Sim, é possível você vender 10 vezes mais. É possível você vender muito mais. Você pode... Estamos no comecinho de 2000, na verdade já passamos no meio de 2025, né? Na reta final aí para encerrar 2025, e esse ano ainda pode ser um ano extraordinário para você. Só depende de você. Vamos lá. Seu cliente dos sonhos. Como descobrir quem que é o seu cliente dos sonhos? Tá. Primeiro passo. Pegou o papel e a caneta? Você vai escrever um nome. Vamos nomear ele. Escolha o nome. Rodney. Vamos no Rodney. Eu fiz o meu e coloquei Rodney mesmo. Então vou compartilhar com vocês. Coloca o nome, Rodney. Se você quiser colocar o nome de uma mulher, também pode colocar o nome de uma mulher. Esse vai ser o avatar da sua empresa, o avatar do seu negócio, o avatar. A gente vai desenhar quem que é o seu cliente. Vamos colocar alguns pontos, tá, sobre o seu cliente. Vamos enumerar alguns pontos sobre o seu cliente. Como ele é? Como é o seu cliente? Faça algumas anotações aí, descreva como é o seu cliente. Imagine agora, como ele é. Como pessoa mesmo, como pessoa física ali, como ele é. Primeira coisa, como ele é. Segunda coisa, qual é a idade média ali do seu cliente, dos públicos que você atende? Qual é a idade média dos clientes? Escolhe ali 35 anos, de 25 a 55 anos. Coloca ali 30 anos. Rodney tem 30 anos.
Pelo que ele é apaixonado. Ele é apaixonado pela família, ele é apaixonado por futebol, ele gosta de viajar, ele gosta de vender, ele gosta de bater metas, ele tem uma família, ele é apaixonado pela família, ele faz tudo pela família. Ele tem um filho, ele é apaixonado pelo filho. Você tem que descobrir todas as informações sobre o seu cliente, a sua persona, o seu avatar. Descubra todas as informações sobre o seu cliente. Por que você precisa descobrir todas as informações? Tem uma história que fala sobre uma empresa muito grande nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome do nome da empresa. Aí teve um dia que foi um rapaz apresentar um produto para essa empresa. Foi lá apresentar um produto nessa empresa, chegou lá com o produto dele, aí ele fez a apresentação para 2 pessoas, né? Nessa empresa tinha um nome. Tinha um nome. Vamos supor que o nome era José. O nome José. Era a pessoa da empresa ali, era quem coordenava a empresa. Quem coordenava a empresa era o José. Aí ele chegou lá na hora de fazer a apresentação, o José não estava ali presente, só tinha outras 2 pessoas. E ele fez a apresentação ali, e na hora que ele finalizou a apresentação, ele perguntou para as 2 pessoas que estavam assistindo a apresentação dele, se eles haviam gostado do produto. Aí eles falaram, não, o José não vai gostar desse produto, não. Esse produto não é a cara do José, ele não vai gostar. Aí a pessoa que estava apresentando o produto falou, não, mas como assim? Vocês nem sabem. Será que vocês podem chamar esse José para mim apresentar para ele, conversar com ele? Conversando com ele, eu vou conseguir convencer ele que o meu produto é bom para ele. Aí eles falaram, não tem como. Aí ele debateu ali, não, chama ele para mim, por gentileza, para me apresentar. Já aproveito que eu estou aqui na empresa, eu já apresento para ele e se ele gostar, a gente fecha. Se ele não gostar, tudo bem. Aí aqueles 2 rapazes levantou e falou, não, então vem com a gente, vamos ali naquela sala ali. Aí ele levou ele naquela sala, levando numa sala em específica. Aí na hora que abriu a porta, devagarinho, né, entrou na sala. Aí na hora que ele entrou na sala, ele olhou na parede assim, algumas fotos de uma pessoa. Aí ele olhou assim, os itens que a pessoa gosta de viajar, para onde a pessoa gosta de viajar, alimentos que ela gosta de comer, lugares que ela gosta de ir no final de semana, coisas que ela assiste na televisão, coisas que ela assiste na internet, conteúdo que ela consome no YouTube, no TikTok, no Instagram e dali em diante. Várias coisas. Aí a pessoa falou, mas não entendi porque vocês me trouxeram aqui. Aí eles falaram, esse é o José, esse é o José. Quem coordenava a empresa, quem escolhia as coisas que a empresa iria vender ou não, era o José. O José era uma persona, era um avatar, era um personagem fictícios, mas que coordenava. Então aquela empresa, ela só comprava item que fosse a cara do José, que o José iria gostar, entendeu? Seu cliente é do mesmo jeito. Se você desenhar muito bem o seu cliente, você entende tudo que ele gosta, tudo que ele faz, que ele pensa, aonde ele vai, como ele anda. Se você entender tudo isso do seu cliente, você consegue oferecer um produto personalizado para ele. Você vai entender as dores dele, as necessidades, o desafio dele, tudo que ele passa durante o dia, durante a noite, ali no atendimento do cliente dele, no serviço dele. Você vai fazer algo específico para ele, para sanar direto na dor dele. Por isso é importantíssimo você ter um cliente dos sonhos, você ter um avatar. No seu cliente dos sonhos, você pode colocar aí pelo que eles são apaixonados. Coloca aí quais são os objetivos, sonhos e desejos dele. Qual é o objetivo do meu cliente? Eu que vendo imóvel, eu vendo imóveis, né? O objetivo do meu cliente, ter o cantinho dele, realizar o sonho da casa própria, sair do aluguel, sair da casa da mãe, sair da casa dos pais, ter uma liberdade maior, ter um espacinho maior. Tem cliente que eu atendo que ele só quer sair da casa dos pais para ter liberdade. Se eu não perguntar para ele, se eu não filtrar ele, se eu não souber essas informações, eu acabo perdendo o cliente por causa de detalhes. Ou acabo deixando ele de convencer ele no momento decisivo por causa de uma informaçãozinha que falta. Outra coisa, você pode se perguntar aí, quais são as ofertas que eu poderia criar para atraí-los? Quais ofertas você pode criar para atrair o seu cliente? Descubra o que ele gosta, descubra onde ele consome conteúdo.
Ah, meu cliente ele consome conteúdo no TikTok. Vamos procurar no TikTok, meu cliente consome conteúdo. E que tipo de conteúdo ele consome? Ah, ele consome vídeos engraçados. Ah, ele consome algo motivacional. Ah, ele consome coisas de conhecimento, de técnicas, estratégias. Entendeu? Ah, ele consome coisas de dia a dia, lar. Você vai ser bem direto no que seu cliente gosta. Ah, meu cliente, ele gosta disso. Tá, agora você vai fazer um outro lado do seu cliente também dos sonhos. O que você vai fazer? Por exemplo, o meu cliente dos sonhos, ele gosta de... Ele, por exemplo, para uma pessoa que vende cursos, vende métodos, mentoria, essas coisas. O meu cliente dos sonhos, ele investe em conhecimento mais do que em dinheiro. Ele pensa mais no conhecimento que ele vai adquirir do que no dinheiro que ele está investindo. Ele vê valor mais no conhecimento que ele está investindo, no conhecimento que ele está adquirindo, do que no valor que ele está investindo. Então ele não se importa de gastar dinheiro desde que ele esteja comprando um conteúdo, adquirindo um curso que vai fazer ele crescer e expandir. Você entende? Coloque coisas que o seu cliente vê valor no que você faz. Corretor de imóveis é meu cliente dos sonhos. É o cliente que eu dou o meu melhor atendimento, ele vê valor no meu melhor atendimento, ele fecha comigo, não procura o meu concorrente, ele vê valor e ele ainda me gera indicações. Ele vai me gerar indicações ainda. Esse pode ser o seu cliente dos sonhos. Meu cliente dos sonhos é aquele que eu faço um atendimento legal, ele é gentil, ele é educado, ele é prestativo, ele é rápido nas coisas que precisa fazer e ele é compreensível. Descreva o seu cliente dos sonhos. Ficará muito mais fácil você trabalhar e você atingir o seu público-alvo se você descrever o seu cliente dos sonhos. Você descrevendo o seu cliente dos sonhos, ficará muito mais fácil você alcançar o seu objetivo. Esse foi o vídeo falando sobre cliente do sonho, pessoal. Se você quer vender, você precisa descobrir quem é o seu cliente dos sonhos. Precisa, faça uma lista ali, ó. Todas as coisas. Aonde ele trabalha, o que ele consome, o que ele... do trajeto da casa dele até o trabalho, do que ele vai de ônibus, ele vai de carro, ele vai de bicicleta, ele vai lendo um livro, ele vai escutando alguma música. Você precisa estar aonde o seu cliente está. Você precisa estar onde seu cliente está. Ele vai do trabalho pro serviço, ele vai de carro, mas ele vai ouvindo um podcast. Esteja no podcast. Do trabalho do trabalho para casa, depois ele vem mexendo no Facebook. Esteja lá no Facebook. Ele vem mexendo no Instagram. Esteja lá no Instagram. Se você entender quem é o seu cliente dos sonhos e o que ele consome, o que ele faz no dia a dia, você vai conseguir atingir o seu cliente dos sonhos. Você vai saber aonde ele está e o que ele quer certinho. Beleza? Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho aí que sempre tem vídeo, sempre muito conteúdo, pessoal. E é isso aí, até o próximo vídeo.